De volta com o nosso programa, lidar com o diagnóstico de câncer certamente não é nada fácil. Além do medo e da apreensão, outro temor que ronda os pacientes oncológicos é o que fazer para custear o tratamento e o seu sustento. Muitas pessoas não sabem, mas o simples diagnóstico da doença garante a eles direitos especiais. Com a atual campanha Outubro Rosa, é necessário alertar não só para o diagnóstico, mas também para os seus direitos. É por isso que hoje nós trazemos aqui no programa a advogada Cláudia Nakano. Ela vai dizer quais são esses direitos garantidos por lei, não é, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. E a senhora é especializada em saúde e previdência, né? Exatamente. Ótimo. Então, quais são os direitos? A partir do primeiro momento, né, que o paciente teve o diagnóstico de câncer. Claro, existe todo aquele baque, aquela situação emocional, mas o que ele pode fazer para garantir os direitos? Quais são esses direitos, né? Eu acho que, primeiramente, é o acesso ao tratamento de saúde. Muitas pessoas ainda não têm feito o tratamento de saúde adequadamente. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma lei, a 12.732, ela foi criada em 2013 e ela garante ao paciente oncológico que, após o diagnóstico da doença do câncer, este paciente deve iniciar o tratamento em até 60 dias pelo SUS. Isso é garantido, tá? É garantido por lei. Só que foi feita uma pesquisa recentemente e demonstrou que apenas 60% dessas pessoas receberam o tratamento neste tempo. Então, ainda um pouquinho mais que a metade. Então, infelizmente, o tratamento muitas vezes não chega àquela pessoa que necessita. Quer dizer, existe uma deficiência ainda no setor de saúde para compreender essa situação. Exatamente. E até para cumprir isso. Quando não é cumprido, o serviço de saúde sofre penalização em relação a isso? Sim. Ou também parece que está passando em branco? Nós temos, né, os pacientes que se sentem lesados, eles podem recorrer muitas vezes ao Poder Judiciário por meio de um advogado de sua confiança ou pela Defensoria Pública de sua cidade, mas é importante que, primeiramente, este paciente, ele verifique no Sistema Único de Saúde, pelo SUS, se este tratamento ele é disponibilizado ou pelo plano de saúde também, se ele tiver um plano de saúde. Muitas vezes acho que a pessoa nem chega a fazer um tratamento porque acha que não tem direito nenhum, não tem dinheiro e vai ficando com a doença. Sim, e o acesso ao tratamento, ele é garantido desde a Constituição Federal até a legislação atual. Então, eu diria que o direito à saúde é um direito importante, onde as pessoas desconhecem e muitas vezes deixam de fazer determinados tratamentos. Doutora Cláudia, quando a gente fala em tratamento, é o tratamento do começo ao fim, é isso? É um tratamento na sua totalidade. Exatamente. Os planos de saúde, principalmente, acabam colocando restrições, que a gente... Existem aquelas letrinhas nos termos, nos contratos, que a gente ignora na hora de assinar. Ah, mas isso não estava escrito, não estava contratado. Como a lei vê essa situação? Na verdade, nós temos 3 tipos de planos de saúde. Os planos antigos, contratados antes de janeiro de 1999. Os planos novos, contratados pós janeiro de 99. E os planos adaptados, que são aqueles antigos que foram adaptados à Lei 9656 de 98. Porque até então não existia legislação nenhuma. E esta lei é uma lei específica para regulamentar os planos de saúde. Então, muitas vezes, as pessoas que têm planos antigos, quando elas vão fazer um determinado tratamento, existem negativas por conta de não ter um respaldo da legislação. Então, as pessoas que têm plano anterior a 1999, muitas vezes têm o tratamento negado pelo plano de saúde. Então, as pessoas têm que saber exatamente o que está comprando, né? E sim, e essas pessoas, elas podem recorrer ao Poder Judiciário para que possam realizar o seu tratamento como aquela pessoa que tem um plano novo, regulamentado pela lei nova. Mas até aí a briga é tanta que já passaram 3 meses, 4, 6 meses, né? As ações na área da saúde, elas são diferentes das ações na área civil. Então, tem uma celeridade, ela é mais rápida. Então, geralmente, em uma semana, a gente já tem um parecer do jogador. Consegue desse parecer? Que bom. Sim. Tendo um parecer favorável, e muitas decisões são favoráveis, o paciente ele já recebe o seu tratamento, seja um quimioterápico oral, seja um tratamento mais específico, tanto pelo plano de saúde ou mesmo pelo SUS. Mas a pessoa precisa contratar um advogado? Você falou que pode ir direto, né? Aonde, no caso? Sim, a pessoa que não pode contratar um advogado particular, ela pode ir até a Defensoria Pública de sua cidade e pode requerer também
pela esfera judicial, um tratamento de saúde. Entendi. E tem outros direitos, não tem? Sim. Com relação a impostos? Sim, nós temos a isenção do imposto de renda, que é para o paciente com doença grave que receba uma aposentadoria, uma pensão ou uma reforma. Este pedido pode ser feito diretamente na Receita Federal e, com isto, o paciente deve comprovar por meio de laudo médico que tem a doença. Quer dizer, ele chega com o laudo, comprovou que tem a doença, já está isento. Seria Exatamente. isso? É um processo simples, ao que tudo indica. É um processo simples, administrativo, não precisa contratar advogado, a não ser que haja uma negativa. Mas se o procedimento for feito administrativamente, não há necessidade desta contratação. Mas tem dado certo, doutora? Sim, muitas pessoas têm tido benefício, não só da isenção do imposto de renda, mas é muito comum, por exemplo, a liberação do FGTS, do PIS e do PASEP. A liberação do FGTS, do PIS e do PASEP podem ser requeridos na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil, para o trabalhador cadastrado no programa que tenha doença grave ou que tenha um dependente nestas condições. Isso funciona para depois, por exemplo, o paciente com câncer, ele demora vários meses, anos, depois de 5 anos que eu acho que ele está livre da doença, né? Supostamente livre da doença. Nesses 5 anos pode ter um tratamento, ou o plano de saúde acompanha, ou o governo acompanha? Sim, na verdade, o tratamento de saúde, ele deve ser preservado enquanto aquele paciente necessitar. Então, não importa o tempo, importa o tratamento para a recuperação daquela pessoa. Entendi. Existe algum outro auxílio que ele também recebe? Alguma bolsa, uma bolsa saúde, um auxílio saúde nesse período? Nós temos o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, né? O auxílio doença é para o trabalhador que não pode trabalhar por mais de 15 dias consecutivos, que tem uma incapacidade para o trabalho mais caracterizado como temporário, né? Essa incapacidade. Então, se houver este tempo, ele pode requerer o auxílio-doença para realizar, inclusive, o seu tratamento. Cada pessoa vai corresponder de uma forma diferente ao tratamento. Sim. Começa com as sessões de quimioterapia, radioterapia, e o organismo muda de pessoa realmente para pessoa. E muitas vezes o baque é muito maior, né, no organismo, e a pessoa fica afastada, meses até do próprio trabalho. E esse auxílio de quanto que é? O auxílio vai depender muito da contribuição da pessoa. Cada pessoa ela contribui com um valor para a Previdência Social, é feito um cálculo e este cálculo é repassado para o beneficiário. Tem a aposentadoria por invalidez, que quando há uma incapacidade mais permanente, esta pessoa ela pode requerer, não basta ter a doença, tem que ter a incapacidade para o trabalho. Agora, doutora, a gente está falando sobre esses benefícios, sobre os direitos garantidos por lei às pessoas com câncer, mas até que ponto isso é conhecido da população? Infelizmente, a informação muitas vezes não chega ao paciente que tem doença grave, né? O Outubro Rosa é um mês de grande importância, então as informações dos direitos dos pacientes oncológicos muitas vezes são mais divulgados e é importante que esse paciente receba. Mas de quem seria a obrigação de divulgar, de passar essas informações aos pacientes ou até mesmo aos familiares, que nessa hora o apoio é muito importante? Eu acredito que primeiramente do Estado, né? Nós temos inúmeras instituições, associações também que fazem esse trabalho. E também os planos de saúde, né? Mas os planos de saúde nessa hora ficam quietinhos, hein? Infelizmente, as informações ainda não são repassadas para os beneficiários. Né? E quando a pessoa tem o câncer, tem que tirar um seio, por exemplo, ela tem direito à cirurgia plástica, já que foi um caso de câncer? Sim. Nós temos a cirurgia da reconstrução mamária. Para as mulheres que sofreram mastectomia total ou parcial, elas podem requerer o procedimento tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. É garantido por lei. Que bom, né? Bom, a lei então é recente, é de 2013, é isso, doutora? Na verdade, a lei do tratamento de saúde ela é de 2013. A lei dos planos de saúde vem desde 1998. Bom, mas enfim, os direitos estão garantidos, devem ser cumpridos. Para as pessoas que veem esses direitos negados, doutora, repete para a gente o passo. O que fazer nessa situação? Havendo uma negativa, é importante que a pessoa recorra ao Poder Judiciário rapidamente para garantir o seu tratamento. Então, este pedido ele pode ser feito tanto por um advogado de sua confiança,
ou por meio da Defensoria Pública de sua cidade. Bom, então repetindo os benefícios aqui para vocês. Me ajuda aí, doutora, a ver se eu não esqueci nenhum. Isenção de impostos. Isenção de impostos, imposto de renda, liberação do FGTS, PIS, PASEP, nós temos a cirurgia da reconstrução mamária, nós temos o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nós temos também a troca da habilitação comum para especial, para as pessoas que têm uma limitação física, e ainda assim elas podem requerer a isenção do IPVA, ICMS, IPI e IOF se o carro for financiado. Lembrando que ICMS... É excelente, porque o IPVA é caríssimo. Sem dúvida. E o ICMS e o IPVA são impostos estaduais, então tem que verificar em cada cidade se é disponibilizado aquela concessão. E aqui em São Paulo nós temos também a liberação do rodízio. Bom, doutora Cláudia Nakano, muito obrigado então pelas informações, pela presença. Esses dados são importantíssimos para você, infelizmente, se você estiver nessa situação, ou até mesmo para você, familiar, que conhece alguém nessas condições, procure saber mais, procure ajudar realmente quem precisa, né, Maria Cândida? E repassar a informação, né? Muito obrigada, doutora. A gente vai para o intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta com a culinarista Silmara Duran, que vai ensinar 3 tipos de saladas refrescantes para o verão, para a gente ficar em forma. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.